Veja se você consegue diferenciar necessidade e desejo nesses exemplos que nós vamos dar agora. Seu filho ou sua filha chegam em casa da escola e querem ficar correndo e pulando e brincando. Isso é necessidade ou é desejo? Tá na hora da última refeição do dia, aquela jantinha gostosa, mas o seu filho quer tomar mamadeira. E aí, isso é uma necessidade ou um desejo? Tá na hora do seu filho ou sua filha irem para a escola. Só que ao invés de ir para a escola, eles falam que querem ficar com você. Isso é necessidade ou é desejo? E agora já são 9 horas da noite, tá na hora de dormir, seu filho tá vendo aquele desenho, mas ele quer continuar vendo o desenho e insiste muito. Isso é uma necessidade ou um desejo? Se você quer saber sobre isso, fica com a gente, porque a gente vai falar sobre as reais necessidades do seu filho. Olá! Seja bem-vindo ao canal Espaço das Emoções. Eu sou o Rodrigo Ferretti. E eu sou a Karina Ferretti. Você sabe a diferença entre desejo e necessidade? Desejo é aquilo que eu quero. Necessidade é o que eu preciso. A necessidade é essencial à sobrevivência, ao bem-estar e ao desenvolvimento do organismo. E o desejo, ele não é ruim, mas ele não é necessariamente essencial. Se eu não tiver, eu não vou morrer, mas ele pode ser um grande estimulante para o meu desenvolvimento e o meu crescimento na hora certa. A questão principal é quando a gente, na hora de educar, a gente confunde um com o outro. E aí podem surgir grandes problemas. É sobre isso que a gente vai estar conversando então. Seu filho chegou da escola, quer ficar correndo e pulando e brincando. Isso daí é necessidade. Ele está com muita energia acumulada e não gastou o suficiente mesmo depois de voltar da escola. Então o ideal é deixa ele brincar, deixa ele gastar essa energia para que então ele possa se acalmar. Então, lembra da mamadeira? A hora da refeição é uma hora que a criança tem necessidade de ter os nutrientes para o corpo dela para desenvolver saudavelmente. Quando ela quer a mamadeira, ela está com um desejo, é aquela vontade do prazer imediato, do sabor da mamadeira, da questão da sucção, que dá prazer também, mas a necessidade dela é de nutrientes. A questão é, a mamadeira substitui a refeição? Os nutrientes da refeição vão estar na mamadeira? Se o seu filho não quer ir para a escola porque ele quer ficar com você, talvez nós estejamos encontrando aí duas necessidades. A primeira necessidade é que, se está na hora da aula, ele tem que ir para a escola. A segunda necessidade é que talvez ele esteja precisando também mais da sua presença. E aí tá na hora de dormir, seu filho tá lá querendo continuar vendo desenho? Isso é um desejo. Um desejo de satisfazer aquela vontade de continuar ali, que tá legal o desenho e tudo mais. Mas qual é a necessidade do momento? É hora de descansar, recompor as energias para o próximo dia. Para a gente entender um pouco mais sobre essa questão das necessidades, vamos ver um pouquinho sobre Maslow. Abraham Maslow é o psicólogo norte-americano que na década de 1950 elaborou uma teoria que fala das necessidades do ser humano. São necessidades que têm uma hierarquia e que somente surge a necessidade subsequente na medida que a necessidade anterior vai sendo preenchida. Então ele falou da necessidade fisiológica, de segurança, necessidade social, de estima e de realizações pessoais. Agora, nós vamos listar os 10 principais pontos que você, como mãe, como pai, deve observar para que o seu filho tenha algumas das suas principais necessidades atendidas. E o primeiro ponto é a necessidade de segurança. Ofereça segurança e proteção ao seu filho e à sua filha. Então, a criança tem necessidade de um ambiente que lhe ofereça segurança a ponto dela poder brincar sem se machucar. Uma ressalva, às vezes machucar faz parte do brincar, né? Então, se machucar gravemente, né?
Ele não quer que a criança morra. Mas se ela ralar um joelho, então faz parte. Né? Senão fica assim, aí. Então você pode diferenciar. A criança ralar, a criança bater, isso é normal, mas não quer dizer que você não está protegendo. A superproteção é não pode ralar, não pode nada, porque aí, entendeu? O negócio não dá nada. É claro que você não vai colocar seu filho numa bolha, porque não tem jeito. Ou deixar ele andando com capacete, protetor de cotovelo e joelho para cima e para baixo, não tem como fazer isso. Mas o mínimo de cuidado tem que ter. E criança pode se machucar, mas existem certos machucados que aí passam da medida, é a respeito disso. Então, é oferecer proteção e não hiperproteção, porque a hiperproteção é uma desmedida, e a desmedida faz mal. O outro ponto é demonstração de afeto. A gente sabe que os pais amam as crianças, gostam e tudo mais, só que é importante você demonstrar para o seu filho que você gosta dele. A criança não vai adivinhar. A criança ela é muito no concreto. Ela precisa dessa demonstração. Então é falar, de vez em quando, falar para ela, olha, mamãe e papai te amam muito, você é muito importante. Né? Levantar as qualidades da criança também é demonstrar afeto, porque você está ali ressaltando nela o que ela tem de bom, que você valoriza isso nela, né? A questão também do olhar é muito importante, um olhar profundo, isso tudo é uma demonstração de afeto. Tem estudos que têm demonstrado que o simples toque prolongado por cerca de 10 segundos já vai liberar a ocitocina, que é o hormônio responsável pela afetividade, pelo amor, pelo vínculo, pela ligação. Então, criança precisa de toque, criança precisa de ser tocada. Vou colocar o coraçãozinho saindo assim. Dê limites. Diga sim quando for possível, diga não quando for necessário. Os limites ajudam a organizar o seu filho. A ordem, a organização favorecem o desenvolvimento. Então, colocar limites é demonstração verdadeira de amor. É que assim, alguns pais ficam com receio de dar esse limite para os filhos, com medo. E perder o amor. De perder o amor. Porém, não entendem que quando fazem isso, estão perdendo o respeito, a admiração dos filhos, porque estão perdendo a oportunidade de demonstrar questão de autoridade, né? De regras da vida, que fazem parte. Então, assim, não precisa ter medo. Então, eu fico pouco tempo com meu filho, e aí esse pouco tempo que eu fico com ele, eu vou ficar chamando a atenção dele, eu vou ficar com ele falando, não pode, não faz, isso aqui. Então, assim, eles ficam com esse receio, mas não precisa. Porque não importa o tempo que está com o filho, não importa se está falando sim, se está falando não. A importância é de estar conectado com ele e estar verdadeiramente pensando na educação a longo prazo. E o próximo ponto tem muito a ver com o que a gente estava acabando de falar. Ofereça tempo de qualidade e também de quantidade. O que isso quer dizer? A qualidade é isso que a gente acabou de falar. Enquanto você estiver com seu filho, você tem que estar verdadeiramente com ele, conectado, inteiro para ele ali. Não adianta estar com o filho aqui do lado e fazendo outras coisas, com atenção em outras coisas. A criança precisa da sua atenção, certo? Igual a gente falou lá no ponto de a criança não está querendo ir para a escola porque quer ficar com você. Então pense como que está sendo esse tempo com o seu filho. E a quantidade também é importante, né? Não é com 15 minutos de convivência que se educa e que se conhece a criança. Para você poder educar, você precisa conhecer quem é seu filho. Então, esse tempo também tem total relação com esse... conheça a criança, sabe? Tem que conviver com a criança. Não basta só estar no mesmo ambiente com a criança, fazendo outra coisa, para falar assim, não, mas eu estou com meu filho, com minha filha. Não. O tempo com o filho e a filha é um tempo que a criança sinta que você está ali para ela. Então é um tempo para você olhar nos olhos, para você fazer alguma atividade que você goste, que seus filhos gostem, mas que seja uma atividade conjunta dedicada à criança. Olhar nos olhos,
tocar, estar junto. É a criança sentir que, olha, se for 30 minutos, que sejam 30 minutos bem vividos. 30 minutos que você esteja inteiro ali, sem celular, sem jornal, sem responder e-mail, sem nada. 30 minutos com a criança, isso daí faz toda a diferença. Não dá para a gente educar os filhos simplesmente com base nas informações que chegam para a gente da secretária que ficou com a criança ao longo do dia. Ajude o seu filho a conquistar o sentimento de pertencimento. Todo ser humano, para se sentir verdadeiramente saudável, precisa de sentir que faz parte de algo maior, de um grupo, de uma família, de uma instituição, algo que preencha isso. Então, no caso da criança, se sentir fazendo parte da família, fazendo parte da escola, da escolinha de futebol, de vôlei, de esportes, no grupinho do condomínio de crianças, a criança tem que sentir que ela faz parte, que ela é benquista e que ela tem direito de estar ali. Isso. Então, esse sentimento faz muita diferença. Isso daí é algo evolutivo, porque o ser humano primitivo, se ele não pertencesse ao grupo, ele estava morto. Porque ele sozinho não daria conta de viver. Então, o sentimento de pertencimento é algo ligado à necessidade da vida. Porque a criança vai entender que ela não é importante só para mamãe e papai. Ela é importante para os coleguinhas, é importante para aquele grupinho lá que ela gosta, de natação, de qualquer coisa que ela faça parte fora do ambiente familiar. Tem criança que não tem convívio com outras pessoas. Só convive com os pais, com adultos, com o avô, com a avó. Não convive. E aí na escola ela demonstra dificuldade de relacionar porque tem pouco contato com os pares, que a gente fala, né? Com as crianças da mesma idade. Não sabe nem brincar com outras crianças. Isso ela necessita de mais estímulo. Às vezes só o tempo na escola não está sendo necessário, porque a gente também tem que entender que a escola tem que estar o currículo para ela cumprir. E que tem escola que dá pouco tempo de relacionamentos, de convivência, né? Então isso tudo tem que estar na pauta. Um final de semana, né? Pensar mais em final de semana, que a gente sabe que a rotina do dia a dia é uma loucura, mas em mais finais de semana buscar mais contato com outros grupos, outras pessoas. Assuma o seu papel de mãe ou pai. É super necessário os pais e as mães começarem a entender que papel de amigo é uma coisa, papel de mãe ou pai é outra. Os amigos não têm a menor responsabilidade de educar, de ensinar nada. Nada. Agora os pais têm. Os pais têm a responsabilidade de mostrar os valores, de mostrar o que é certo e o que é errado, de corrigir sim, de dar limite sim, de mostrar um mundo para essa criança que o amigo não tem. O amigo vai o quê? Compartilhar o mundo, viver no mundo junto, estar na presença, na companhia. Os pais eles vão fazer tudo isso, mas eles estão num papel diferente de autoridade. Amigo não tem autoridade sobre o outro. Isso é super importante entender. Quando tem um amigo que está colocando uma autoridade no outro, isso aí já está uma amizade assim, que não é saudável, né? Já se sabe, o ser humano ele precisa de hierarquia para se organizar psiquicamente. Então, pai e mãe estão numa hierarquia diferente dos filhos. É isso que dá o direito dos pais de educarem, de falarem, de sugerirem, de proporem, inclusive de mandarem, quando é a idade da infância. Então é natural. Agora os amigos não, né? Se tem um amigo que manda no outro, isso aí não... Amigo tá no mesmo ponto, tá no mesmo nível. Justamente. Então assim, você não tá no mesmo ponto que seu filho. Você tem uma experiência de vida e uma responsabilidade sobre aquela vida. Assuma isso com tranquilidade, não precisa ter medo, não precisa ter receio, nem culpa de estar assumindo isso, não. Isso é papel seu. E lembrando, se você não assume, seu filho vai encontrar lá na frente coisas na vida, situações que vão ensinar para ele o que ele não aprendeu dentro de casa. Só que vai ser no sofrimento. Em casa vai ser mais tranquilo. Estimule de modo adequado. A ausência de estimulação ou a pouca estimulação é ruim porque a criança se desenvolve pouco por causa disso. Mas o outro polo, o excesso de estimulação também, que pode parecer muito bom, mas pode estressar, desgastar e até fazer com que a criança diminua o seu próprio rendimento.
Então, aprender a estimulação na medida adequada, de modo maduro, é o que mais vai favorecer a criança. Então, eu vou dar um exemplo. Eu conheço um pai que ele tem dado uma hiperestimulação para o seu filho, que é um menino, em função da sua própria vivência. Ele, no tempo da infância, queria ganhar presentes, queria ganhar brinquedos, mas a família não tinha muita condição. O que acontece? Ele conseguiu se desenvolver, trabalhar, ganhar bem e agora ele está numa situação financeira muito boa. Agora que o seu filho está pequeno, ele inconscientemente quer compensar aquilo que ele não teve na infância e tem dado para o filho presentes. Só que os presentes são semanais. Aí a criança fica hiperestimulada. Um excesso de estimulação assim para a criança não faz nada bem. Porque a criança não aprende a esperar. Ela não aprende a usufruir daquilo que ela tem. Vai dar valor. Ela não vai dar valor nenhum ao brinquedo. Ela ganha toda semana um mega brinquedo, uma coisa que seria assim, um presente de Natal, um presente de aniversário, um presente melhor, a criança ganha toda semana. Então, a criança com 3, 4 anos ganha um presente mega legal. Toda semana, sabe o que ela faz? Olha, brinca por 10 minutos e deixa de lado. Porque o quarto dela já está lotado de brinquedos. Tem um excesso de estímulos assim. Então, muito estímulo desfavorece o desenvolvimento da criança. Estimule a autonomia do seu filho ou de sua filha. Muito bem, vamos falar sobre isso. O que é estimular a autonomia? Você, no tempo da criança, ou seja, no tempo que ela vai crescendo, se desenvolvendo e tudo mais, propiciar a ela que ela faça as coisas por ela mesma. Então tem criança que já está na idade de conseguir comer sozinha e estão dando comida na boca dela. Sim. Qual vai ser a consequência disso? Eu te digo qual vai ser a consequência. Ela vai se acomodar para ela poder, que isso aqui exige um trabalho do cérebro dela, tá? Para ela poder aprender, isso é um aprendizado, tá deixando de aprender. Isso é grave. Aparentemente está tranquilo, às vezes os pais fazem isso por uma questão mais de rapidez, de ritmo e tal, porque a criança é mais lenta mesmo, mas ela está deixando de aprender aí uma habilidade. Aí vai estar lá com 8, 9, 10 anos e não vai querer comer sozinha ou fazer outras coisas. Às vezes ela está na idade de se vestir sozinha e ela é impedida porque ela está num ritmo mais lento, natural. Então, o que é isso, gente? Conheça, lembra que a gente já falou sobre isso, conheça o seu filho e veja o que ele já vai dando conta. Ah, você quer, vamos amarrar o sapato? Aí a criança vai para a escola, não amarra sapato, e aí a professora tem 20 crianças para pôr sapato e 20 sapatos para amarrar. É a professora que tem que ensinar a amarrar sapato, gente? Não, são os pais. Os pais que têm que ensinar a amarrar o sapato. Porque isso é desenvolver essa autonomia dela. Então comece a prestar atenção no que seu filho, que é aparentemente pequeno, aparentemente não dá conta das coisas, ele vai te surpreender com as coisas que ele dá conta de fazer. Né? Desenvolver autonomia é dar a oportunidade da criança se desenvolver e aprender. Além disso, isso também desenvolve a autoestima. Porque a criança vai vendo que ela dá conta de aprender, dá conta de fazer as coisas e tal. E ela vai aumentando os desafios do aprendizado, porque é isso mesmo, né? Quanto maiorzinha, mais coisa ela vai poder fazer. Se a criança não se desenvolve no tempo adequado, ela pode se tornar uma aleijada emocional. Porque o desenvolvimento de cada fase depende da consolidação da fase anterior. Se o tempo vai passando e ela está numa fase lá para baixo, isso daí tem consequências no futuro. Eu conheço pais que o filho já está com 15 anos de idade e os pais não deixam o filho atravessar uma avenida sozinhos, com receio do que vai acontecer. Pensa. Então, ou seja, criaram um nível de dependência e uma impressão de que o filho de 15 anos não dá conta. Imagina como não foram as fases anteriores. Imagina. Só imagina. Né? Só que isso daí tem consequências para a vida. Total. Então, assim, às vezes pode parecer sutil. Ah, mas é só isso, é só aquilo e tudo mais. Só que vai acumulando todo dia, todo dia, todo dia. E é isso que a gente está querendo mostrar para todo mundo. Que detalhe faz a diferença. Começa a prestar mais atenção nos detalhes. Você vai ver como é que as coisas mudam muito.
Ensine seus filhos a regular as próprias emoções. Essa é uma habilidade muito importante que vale para a vida inteira. Aprender a identificar as emoções quando elas surgem, de acordo com cada situação, aprender o que fazer com elas, dar respostas adequadas a cada situação, faz toda a diferença para a vida. Mas uma coisa importante, a gente tem que lembrar que a gente só vai conseguir ensinar os filhos a lidarem com as próprias emoções na medida que você aprender a lidar com as suas emoções. Então esse é um exercício para você e para os seus filhos. Mas o que é mais legal que a gente tem, assim, retorno de muitos pais que acompanham a gente, é que eles falam que eles estão aprendendo a lidar com as próprias emoções quando estão ensinando. Viu? Coisa boa, maravilhosa. Então, assim, a gente está sempre falando sobre isso aqui, dando dicas e tudo mais, como fazer, o que fazer e tudo mais. Mas não precisa deixar para saber tudo para depois ensinar. Lembra, o momento sempre é o agora. Para qualquer coisa na vida, é sempre o agora. Depois que passa o agora, passou. Perdeu a oportunidade, tá? Ensine os seus filhos a desenvolver a capacidade de reflexão. Isso é muito importante. Todos os pontos são muito importantes. E esse também é. E você que está aqui nesse vídeo até o final, parabéns. Você não perdeu nenhum ponto. E o que significa isso? É a capacidade dele refletir sobre ação e reação, causa e efeito, né? O que as ações dele vão gerar tais coisas. Isso é muito importante. E claro que de acordo com a idade. Um exemplo bem básico mesmo. A criança está aprendendo a regular as emoções e tudo mais, e ela bate mais. É mais natural da criança expressar-se no corpo o que ela está sentindo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer assim. Olha, o que o bater gera? Eu falo muito com os pais. Deixa a criança responder. Pergunta, mas deixa ela responder. Porque quando ela vai responder, mesmo que esteja no ritmo, nas palavras dela, num ritmo mais lento, ela tá ali, gente, elaborando, e o cérebro dela tá pensando, e tá reformulando. Isso é ensinar a pensar. A gente não pode simplesmente ficar dando a resposta pra criança, não. A gente tá tolindo a criança, tá podando ela. Gente, a gente faz isso sem perceber. Vamos parar de fazer isso. Vamos deixar as crianças por si mesmas mostrarem que elas conseguem aprender as coisas, tá? Então é isso. Quando a gente vai ensinando a criança de acordo com a idade dela, vai crescendo, vai elaborando isso mais, você vai dando a ela a oportunidade de, ao longo da vida, pensar sobre as coisas. Então, voltando no exemplo de bater. A criança bateu, você estimula. O que acontece quando bate? O outro fica como? Como que ele se sente? Então deixa ela falar. Quando ela fala, ela aprende muito mais. Aprende muito mais do que se ela bater e você falar não pode bater, acabou o assunto. Percebe? Na medida que você pergunta e deixa ela pensar, ela aprende muito mais na elaboração desse raciocínio e ela aprende a desenvolver mais a empatia, dependendo da situação. Então essa é uma habilidade que a gente consegue fazer com que a criança amadureça mais depressa, que ela ganhe mais autonomia mais depressa, que ela desenvolva essa capacidade reflexiva na medida adequada. Então, criar os filhos para o mundo é cuidar desses pequenos detalhes. Agora, qual é a sua função? A sua função é, a partir de agora, em todos os momentos da sua vida, observar, parar para refletir se o que o seu filho, a situação que está acontecendo é uma necessidade ou um desejo dele, tá? Então lembra dos exemplos que a gente deu da mamadeira, da escola, tudo mais. Aquilo, tudo que a gente estava falando, a gente diferenciou ali, que se era necessidade ou desejo. Isso agora é um olhar que você vai precisar desenvolver na sua vida. Isso é um desejo ou uma necessidade. É claro que no processo educativo, perceber o que é a real necessidade, o que a criança precisa, tem que vir antes daquilo que ela quer. Então a gente tem que colocar essa hierarquia, né, das coisas, assim como a gente viu lá na pirâmide de Maslow. É porque nem sempre a criança sabe o que ela precisa, entende? Ela vai estar mais ligada ao que ela quer, o que ela vai dar prazer. Isso. Ela vai mostrar isso pra você. Agora, o seu olhar de educador, de pai e mãe, é que tem que fazer a leitura certa, se é uma necessidade ou um desejo, tá? E nós precisamos muito de você.
Precisamos que, se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, para que você se atualize em todos os vídeos que chegarem. Se você gostou, dê um like aí também e faça um favor, compartilhe com o que você pensa que possa ser útil esse conteúdo. Isso, gente. Isso é uma nossa necessidade de espalhar esse conhecimento para todos. É o nosso trabalho, por isso que a gente está aqui. E a gente agradece. Agradece a você que ficou até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.